Olá, gente, eu me chamo Júnior, sou cirurgião bucomaxilofacial. Se você está entrando na primeira vez nesse canal aqui, a gente fala exatamente sobre a questão de estar fazendo medicina depois dos 40 anos de idade, as dificuldades, já com a profissão, com tendo que pagar a faculdade, etc., sendo pai de família, mãe e tal. E nesse vídeo eu queria estar falando um pouquinho sobre alguns comentários que eu tenho recebido, tenho ficado bastante feliz com, com o retorno, né, assim, com o feedback positivo de vocês, comentando sobre os vídeos, falando que tem sido de grande importância. Bom, nesse ponto, eu queria estar falando um pouquinho, até porque teve uma pessoa que entrou alguns dias atrás e fez um comentário, e eu até alonguei um pouco mais a conversa ali, que é exatamente sobre o motivo, né, que me leva a fazer esse canal. Bom, quando eu entrei na faculdade, muita gente ficava perguntando alguma coisa. Nossa, como é que você vai fazer para pagar o curso? Nossa, como é que você vai fazer para conciliar isso, conciliar aquilo outro? Eu tenho vontade de fazer também, como eu trabalho em hospital, então tem muito enfermeiro, tem muita gente também bioquímico no hospital, que tem vontade de fazer medicina, mas tem medo. Eu vi assim muita gente falando isso comigo. E aí eu tive a ideia de comentar, compartilhar, porque eu via muita gente que queria, mas não tinha coragem de enfrentar essa questão. Bom, gente, o que você precisa, na verdade, saber, você que pensa em fazer medicina, mas já se acha velho, acha que já está passando da idade, isso, na verdade, é algo que é uma grande mentira que sua mente está te pregando. Você nunca está tarde para coisíssima nenhuma, né? Então, nós, às vezes, temos uma visão muito distorcida de nós mesmos. O tempo vai passar, como eu já falei em outras vezes, e a gente tem que definir o que, que a gente quer, escolhas para a gente, não por causa de idade. Então, assim, você hoje tem uma determinada idade, está na profissão, não é a idade que vai definir isso, na verdade é a sua a vontade de estar fazendo algo. Bom, nesse sentido, quando eu me dispus, eu tive que abrir mão de um monte de coisa. Você que acompanha no canal já fez um comentário sobre isso. E o que motiva, na verdade, não é necessariamente motivos financeiros, é tentar realizar. E eu às vezes ouço algumas pessoas falando assim, um ponto negativo, né? É um frustrado na profissão, é um dentista fracassado e tal. Não é essa a questão, gente. Às vezes as pessoas têm um tabu e que elas pensam assim, porque eu tenho uma profissão, eu vou o resto da vida fazer ela, vou morrer nela, se eu sou até médico mesmo, eu sou médico, nunca vou poder ser outra coisa, se eu sou advogado, eu nunca vou poder ser outra coisa. Isso é um grande tabu que a pessoa cria e muitas vezes limita o sonho dela e chancela, às vezes engessa a vida dela todinha, às vezes ela não está bem, e qual o problema de querer mudar? Nem por isso significa que ela é fracassada, que ela é frustrada com aquilo ali, e mesmo se for, qual o problema? Entendeu? Se você é frustrado com a sua profissão, ela não te realiza, qual o problema? E aí eu vejo às vezes alguns comentários como se isso fosse algo muito negativo, a pessoa encarar os seus medos, enfrentar os seus fantasmas, né, os seus demônios interiores e falar assim, eu não quero mais fazer essa profissão. Isso não é demérito para ninguém. E às vezes as pessoas elas ficam batendo nessa tecla, entendeu? Eu sou farmacêutico, eu sou enfermeiro, eu vou morrer desse jeito. Eu não posso trocar de profissão, eu não tenho mais como fazer isso, aquilo outro, por causa da idade, por causa da minha família, por causa disso, daquilo outro. Até preconceito mesmo. Então, já ouvi alguns comentários que dá uma conotação até meio preconceituosa de parece que se você toma a decisão de mudar de profissão é porque você se fracassou. Eu estava vendo outro dia um vídeo sobre um médico que ele, depois já de, acho que já bem anos de profissão, ele começou a mexer com a criação de galinhas de raças e tal, e apaixonou por aquilo e começou a criar e abandonou a profissão. E o filho dele tinha feito medicina, logo recém-formado também, abandonou a medicina e foi criar galinha. Poxa, qual o demérito tem nisso? Pô, tão feliz fazendo aquilo, tão formou como médico, mas teve uma outra oportunidade de fazer algo que eles estão se sentindo muito mais realizados e felizes. Qual o problema? Aí muitas vezes falam, nossa, que absurdo, um médico vai cuidar de galinha, sei lá, entendeu? Vai como se isso fosse algo depreciativo. E uma pessoa acho que foi semana passada que entrou falando isso, né? Graças a Deus, assim, são raríssimos as pessoas, mas entrou falando exatamente sobre isso, que é um frustrado, é um fracassado na profissão.
Gente, não tem nada a ver com isso, entendeu? Quando você decide fazer uma profissão, não tem nada a ver. Como eu falei, ainda que fosse fracassado ou frustrado, você sempre tem chance na vida de mudar a sua história. Não é porque você passou 20 anos, 30 anos fazendo uma coisa e você é frustrado e até pode ser fracassado, qual o problema da pessoa fracassar na vida dela e ela depois resolver mudar e se tornar algo vitorioso? Entendeu? Isso não deprecia sua antiga profissão, sua antiga formação e nem desqualifica ela. Cada um nasceu para um chamado, cada um nasceu para uma determinada coisa, e se você tem esse sonho, às vezes você é um profissional maravilhoso, mas você não se sente realizado naquilo que você está fazendo. E não muda de profissão porque se cobra e sente o peso da cobrança das outras pessoas também. Me fez lembrar aqui de um fato que quando eu entrei na faculdade eu ouvi, então se é verdade ou não, mas eu ouvi muitas pessoas contando isso, que tinha um rapaz que se formou antes da minha entrada na faculdade e de odonto, e ele não queria fazer odontologia de jeito nenhum. Ele queria fazer ciências biológicas, era o sonho dele ser biólogo. Mas o pai dele não aceitou de maneira alguma, que achava que, tipo assim, você não vai ter um bom futuro nessa profissão. O pai dele falou que só pagaria a faculdade se fosse odonto. E aí ele formou, quando ele formou, que ele pegou o canudo no dia da formatura, ele entregou para o pai dele e falou assim: toma o canudo que é seu, agora eu vou atrás do meu, que era o sonho dele, fazer ciências biológicas. E isso seja para qualquer profissão, gente. Então, assim, às vezes a pessoa que tem um sonho, aqui a gente fala sobre a questão da medicina, mas isso vale para qualquer profissão. Então, a pessoa que entra aqui, para com essa história de querer desqualificar, achar que porque a pessoa está mudando de profissão ou está querendo fazer outra coisa, ou até faz algumas críticas, né? Nada na vida é perfeito. Você fazer alguns comentários, eu tenho experiência de já 22 anos, está indo para 22 anos de profissão, então é óbvio que eu tenho uma experiência nessa estrada. Eu sei o que é odontologia, ela passou, ela mudou, ela evoluiu, ela perdeu nesses 22 anos. Então, quando uma pessoa que tem um histórico desse está falando alguma coisa, para quem está dentro de uma faculdade, por mais que às vezes ele não absorva aquilo, mas é importante ele parar e ouvir. É uma experiência de alguém, seja ela negativa, positiva, seja que talvez ela nunca vai ser a sua realidade, mas isso é algo que talvez em algum momento você possa enriquecer a sua vida com a sua experiência, com um amadurecimento. Então, vamos desmistificar um pouquinho isso aí. Então, assim, outro ponto que eu queria estar falando é em relação às dificuldades. As pessoas têm perguntado, muitos têm falado que tem é, mudado. Eu tenho visto seus vídeos e foi algo que me fez tomar decisão, porque eu tenho tantos anos na minha profissão, não sou feliz, eu quero isso. E agora eu vou partir para cima porque eu estou vendo o que você tem passado, tem enfrentado e tá indo e tem me motivado. Isso é muito legal, é esse que é o objetivo do canal, é motivar as pessoas que às vezes estão estagnadas, têm um sonho de fazer, olha, mas acha que está muito distante, acha que está velho, acha que tem filho, acha que tem família, acha que não vai conseguir, acha que o financeiro vai limitar. Gente, eu estou vivendo tudo isso aí. Estou vivendo dificuldade financeira, estou vivendo dificuldade de idade, já que eu já estou com 45 anos de idade, estou com filhos. Esse final de ano mesmo, minhas crianças passaram mal, são 3 crianças. No próximo ao Natal, o meu mais novo e a minha do meio começaram com febre no mesmo dia. Eu achei que fosse a mesma coisa, mas não era. O meu menino deu uma gripe lascada e a minha menina do meio deu dengue. Ficou bem ruinzinha, passando bem mal. O meu menino ficou com bastante gripe, bastante catarral, faz aquela fase catarral. Quando estava com 3 semanas melhorando, voltou a ter gripe de novo. Minha menina demorou com a dengue, foi bem estendida. A minha do meio e o caçulinha depois vieram a ter gripe de novo, no meu caçulinha e a mais velha, me desculpe, melhor dizendo. Aí fica com o menino acordado, menino nariz entupido, menino com febre, 39 graus de febre, os dois passando mal. Quando estava melhorando, aí vai ter um quadro de diarreia, vômito, veio o rotavírus, abriu o oportunismo para a bactéria e teve associado a infecção gastrointestinal, tivemos que entrar com antibiótico. Então foi praticamente um mês de muita turbulência com saúde de criança. E a gente tem que se desdobrar nisso tudo. Então, era férias minha do hospital e era férias minha da faculdade. Eu tive que ficando noites e noites e noites, com um mês praticamente, com criança ficando doente. Então, essa é a realidade. Agora eu já voltei essa semana,
Já hoje eu já trabalhei a tarde inteira, amanhã eu vou trabalhar de novo, porque tem essas lacunas, como ainda não está tendo aula direto, eu vou correr atrás de dar um gás o tempo possível. Então, assim, às vezes tem que faltar alguma aula e estudar ela depois, saber dosar quanto que você falta para não comprometer na sua grade, e é desse jeito, entendeu, gente? Então, assim, você tem um sonho, vai atrás, não é fácil para ninguém, mas você só não consegue se você não tentar. Aquela história, né? O não às vezes a gente já tem. Então por que não tentar? Né? O não a gente já tem e você fica olhando e achando que não vai conseguir, você nem sequer se deu ao trabalho de tentar. E aqueles que pensam que uma pessoa que está largando uma profissão para fazer outra é um fracassado, é um frustrado, sei lá, está muito equivocado em relação a isso. E ainda que volto a reiterar esse assunto, se a pessoa é um fracassado e é um frustrado e ele está tendo a coragem de, aos 45 anos, como é o meu caso, ou até mais, como eu vejo pessoas até com mais de 50 anos querendo voltar para a faculdade e fazer o curso de medicina, qual o problema? Isso é sinal de que a pessoa tem coragem de enfrentar, tem coragem de lutar, tem coragem de batalhar, beleza? Eu acho que frustrado e fracassado é aquele que nem sequer tenta e limita a sua realidade, passa a régua naquilo ali, acha que vai ter que ser aquilo ali, ou seja, e o outro que está tentando, ele ainda está tentando, ele joga pedra para tentar derrubar, beleza? Nunca deixe ninguém frustrar os seus sonhos. A única pessoa que consegue realmente frustrar os seus sonhos é você mesmo, beleza? Bora lá, bora batalhar que a gente consegue. Um forte abraço, deixa os comentários e a gente tá aí, beleza? Para compartilhar junto essa experiência. Forte abraço a todos, até mais.